Muito bem, então doutrina espírita, doutrina libertadora. Quando esse tema me foi proposto pela Fiesp, vou agradecer mais uma pessoa, né? A Jussara Morcelli, que é a diretora da área de divulgação e que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje. Então, quando ela me propôs esse tema, doutrina espírita, doutrina libertadora, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa frase aqui de Jesus. Está lá no capítulo 8 do Evangelho de Mateus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Analisando essa frase, nós podemos concluir que a liberdade nasce do conhecimento da verdade. Mas o que é a liberdade? Esta pergunta tem uma resposta tão complexa que o próprio Jesus, quando foi questionado por Pôncio Pilatos sobre o que é a verdade, preferiu se calar. E por que essa resposta é complexa? Porque a liberdade ou a verdade, ela muda de opinião para opinião. No mundo que ainda reina a imperfeição, como é aqui na Terra, aquilo que é verdade para uns pode não ser verdade para os outros. Então, o estabelecimento da verdade é uma coisa complicada de se fazer, porque cada um tem o seu ponto de vista. Porém, existe uma verdade universal, aquela verdade que permeia todo o universo, permeia toda a criação e que vem de Deus. E esta verdade vem sendo procurada desde muito tempo, não é? Os filósofos de todos os tempos, de todas as eras, faziam 3 perguntas clássicas. E se nós tivermos resposta para essas 3 perguntas, nós conseguiremos saber qual que é a verdade, então. De onde viemos? Para onde iremos? E qual o sentido da vida? Desde 500, 600 anos antes de Jesus nascer, filósofos já se debruçavam sobre essas questões. De onde viemos? Nós fomos criados junto com o nosso corpo de carne, na hora que os nossos pais nos concebem, a minha alma, aquilo que anima o meu corpo, é criado naquele momento, ou nós já existíamos antes? O Espiritismo nos ensina que sim, não é? Mas os filósofos ainda estavam debatendo isso. E se nós existíamos antes da criação do corpo, de onde que nós viemos? Para onde iremos? A vida não pode se resumir a essas breves dezenas de anos que nós passamos entre o berço e o túmulo. Isso é uma questão filosófica. Depois que acontece a morte do corpo físico, para onde nós iremos? Existirá o nada? Nós não sobreviveremos mais? Ou a nossa alma, o nosso espírito, aquela energia que nos anima vai para algum lugar? E que lugar será esse? E qual o sentido da vida? Se nós existíamos antes de nascermos fisicamente, continuaremos existindo depois que deixarmos a nossa veste física aqui na Terra para ser decomposta e voltar os elementos para a natureza? E o nosso espírito, não é? Qual que é o sentido da vida? Por que eu vou ter uma vida regrada na boa ética, nos bons costumes, no respeito ao próximo, e eu não vou procurar atender as minhas necessidades, as minhas vontades a todo custo, talvez até prejudicando o meu próximo? Qual que é o sentido da vida? O Espiritismo, então, vem nos explicar isso, e aí por isso que ele surge como doutrina libertadora, não é? Essas questões preocupam os seres humanos desde sempre. Como eu falei, filósofos de todas as eras se debruçaram sobre elas. E o Espiritismo é a filosofia religiosa que fornece respostas mais racionais, não é? Com mais lógica, com mais sentido para todas elas. Então, na busca por tais esclarecimentos, voltando à frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, a próxima pergunta que surge é a seguinte: o conhecimento da verdade vai me libertar do quê? Né? Se eu conhecer a verdade, eu vou me libertar, mas eu vou me libertar do quê? É muito interessante a gente entender qual que era o sentido daquilo que Jesus quis dizer, não é? Então, para nós podermos responder a esse questionamento, nós precisamos entender qual que é o conceito de liberdade, aquela liberdade pregada por Jesus, não é? E aí é interessante que essa mesma dúvida também surgiu para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. O evangelista João conta que numa determinada ocasião Jesus proferia os seus ensinamentos e, como sempre, a multidão o cercava, não é? Todos se interessavam muito por aquilo que ele falava
E aí, quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, um grupo de pessoas se sentiu, de certa maneira, ofendido. Por que eles se sentiram ofendidos? Eles disseram o seguinte, contra-argumentando Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Abraão era o patriarca hebreu, não é? Foi o patriarca hebreu. E aí, aquelas pessoas, descendentes dos hebreus, judeus da época ali de Jesus, eles denotaram um orgulho muito forte. Vocês percebem nessa frase? Somos descendentes de Abraão, não somos escravos, não nos curvaremos a ninguém. Mas todo mundo sabe que os israelitas foram escravizados muitas vezes, não é? Os israelitas foram escravos dos egípcios, dos filisteus, dos babilônios, dos assírios, dos seleucidas e, por fim, dos romanos. Quando Jesus nasceu, Israel vivia sob o comando romano. Jerusalém era uma província romana. E se os judeus não eram mais escravos no sentido rigoroso da palavra, eles eram totalmente submissos a Roma. Mas o orgulho que os fazia se sentirem melhores do que os outros povos, mais dignos da proteção de Deus, eles se consideravam o povo escolhido, não é? Os levavam a se acharem mais merecedores. E aí eles pensavam assim: eu sou descendente de Abraão, eu não me curvo para ninguém, mesmo tendo sido escravizados várias vezes. E aí o curioso disso é que essa situação ocorreu há 2000 anos, mas ainda hoje, 21 séculos depois, nós ainda mantemos esse mesmo pensamento orgulhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode imaginar se alguém perde o emprego, por exemplo, né? Uma pessoa perde o emprego e aí ela acha que não deve trabalhar num serviço que ela julga inferior àquilo que ela merece, né? E aí, por causa desse orgulho, ela começa a passar necessidade. Ou ela submete a sua família a necessidades materiais que talvez não seriam experiências que eles deveriam viver se ela fosse mais humilde, se essa pessoa fosse mais humilde, não é? O orgulho pode se mostrar também numa situação de conflito. A maioria dos desentendimentos começa porque nós queremos impor a nossa opinião para os outros. Nós não admitimos que podemos estar errados. E aí, no calor da discussão, os humores se alteram, a nossa capacidade de raciocinar momentaneamente fica prejudicada, nos ofendemos, ofendemos os outros e os distanciamentos se concretizam. Em momento algum, passa pela nossa cabeça, por causa do nosso orgulho, que talvez eu possa estar errado e o outro possa estar com a razão. Orgulho. O mesmo orgulho demonstrado pelas pessoas da época de Jesus que batiam no peito e diziam: somos filhos de Abraão, não nos curvaremos a ninguém, não nos escravizaremos a ninguém. Continuamos agindo da mesma forma. Olha só como o ser humano tem resistência a mudanças, não é? E aí, percebendo então a dificuldade daquelas pessoas em compreenderem a sua mensagem sublime, Jesus lhes pergunta o seguinte: a minha linguagem não é clara para vós, pois sois incapazes de ouvir o que eu digo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: eu falo, vocês ouvem, mas parece que não entendem, né? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a resistência à mudança. E aí Jesus completa então: em verdade vos digo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Uma pausa para a gente refletir sobre essa frase de Jesus. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O Espiritismo não adota o conceito de pecado como algumas outras religiões, não é? Mas, se nós substituirmos a palavra pecado por engano, por equívoco, por deslize, por vício moral, nós nos colocaremos no mesmo universo de falha dos pecadores das outras religiões. Todos nós somos seres falíveis, não é? Então, no conceito do pecado das outras religiões, todos nós pecamos. Ou, falando numa linguagem mais racional, todos nós erramos, estamos sujeitos a equívocos.
E é justamente, então, dessa imperfeição, dessa nossa falibilidade, que Jesus vem nos propor a libertação, nos libertarmos daquilo que nos prende ao erro, nos libertarmos daquilo que nos prende ao passado. E o Espiritismo tem este poder, como doutrina raciocinada, como doutrina de tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, ele nos oferece ferramentas para promovermos essa nossa liberdade. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na terceira parte, Allan Kardec tratou das leis divinas. E aí, logo no primeiro capítulo da terceira parte, no comecinho dela, os benfeitores que orientaram Allan Kardec na codificação disseram o seguinte: o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Uma condição de não liberdade é uma condição de infelicidade. Quando nós formos livres mentalmente, de pensamento, nós seremos felizes. Mas para isso precisamos respeitar as leis divinas. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Muito bem, as leis divinas começaram a ser transmitidas para a humanidade mais ou menos 1.300, 1.400 anos antes de Jesus nascer. Naquela época, Moisés, um extraordinário médium, era líder de uma população formada por mais de 1.600.000 habitantes. Aquela era uma sociedade bruta, incivilizada, com hábitos violentos, com costumes que privilegiavam a sensualidade. E aí, quando a gente fala em sensualidade, não é algo relacionado apenas à sexualidade humana, mas a sensualidade é tudo aquilo que alimenta as nossas sensações físicas, não é? A gula, a bebida, o prazer, e o prazer pode vir do prazer de domínio, não é? Do prazer de humilhar alguém, um prazer doentio que a pessoa tem. As pessoas pertenciam, não é? A um grupo que era predominantemente inferior em moralidade. Era a característica da população daquela época. E aí aqui eu abro um parênteses para dizer que a população daquela época éramos nós, não é? Em encarnações anteriores. O Espiritismo nos explica isso. Nós trilhamos uma longa jornada com várias vidas aqui na Terra e em cada uma delas nós vamos caminhando um pouquinho rumo à perfeição, nós vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando um pouco. Para nós termos uma ideia de como o pensamento vigente entre eles era um pensamento violento, as leis que eles seguiam se baseavam no Código de Hammurabi, também conhecido como a Lei de Talião. Vocês já devem ter ouvido a mais famosa Lei de Talião, não é? Qual que é? Olho por olho, dente por dente. Mas a Lei de Talião, ela não se resume ao olho por olho, dente por dente. Vejam como ela pode ser mais cruel. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E assim por diante. A Lei de Talião preconizava devolver na mesma moeda. Se alguém me roubou, eu tenho o direito assegurado pelo Código de Hammurabi de roubar a pessoa. Se alguém me ofendeu, eu ofendo. Se alguém me cortou a mão, eu vou lá e corto a mão dele. Se alguém matou alguém da minha família, eu mato alguém da família dele, ou a própria pessoa. Isso era muito comum, era normal naquela época. Então, para combater aquele desejo de vingança que era natural, não é? Para combater aquele comportamento agressivo, para modificar a ideia de pagar o mal com o mal, Deus encaminhou para a terra, através da mediunidade de Moisés, os 10 mandamentos, não é? E eu não sei se vocês já perceberam, mas os 10 mandamentos têm uma parte que chama muita atenção, que é excessivamente proibitiva. Vocês já perceberam isso? Os 10 mandamentos começam a amar a Deus sobre todas as coisas, não é? De todo o teu entendimento, né? De toda a tua força, etc. Tal. E aí, de repente, ele entra numa sequência de nãos, não é? Não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não cobiçar aquilo que é do próximo, a sua propriedade, a sua mula, a sua mulher. Eles consideravam a mulher uma propriedade do homem, não é? Pensamentos de 3.500 anos atrás, não é, gente? Então, mandamentos excessivamente proibitivos. E por que esses mandamentos eram excessivamente proibitivos? Porque a humanidade, lembrando que éramos nós, em encarnações anteriores, a humanidade estava vivendo a sua infância espiritual. E quem já teve filhos ou quem criou filhos de outras pessoas
sabe que até determinada fase da infância, a criança não tem condições de discernir por conta própria, de tomar decisões por conta própria. E isso é uma questão puramente orgânica. O cérebro da criança não processa as informações com a maturidade que o cérebro de adulto procede. Por isso, por mais que a gente goste da criança, é preciso dizer não, não é? É preciso dizer não. Uma educação muito permissiva, aqueles pais ou aqueles educadores que nunca contrariam os seus filhos, eles estão formando adultos mimados, adultos egoístas, adultos que não conseguem conviver com a contrariedade, com a frustração. É preciso dizer não para a criança na sua fase de formação, desde que aquilo que ela queira seja prejudicial ao seu caráter, à sua saúde, ao seu crescimento sadio, não é? Estávamos vivendo na humanidade, na infância da humanidade, na época de Moisés. Então o não era totalmente pertinente, não é? Mas, conforme a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai adquirindo capacidade para arcar com as consequências dos seus dos seus próprios atos, não é? E aí, então, ela passa a ser senhora das suas ações. Aconteceu a mesma coisa com a humanidade. Deus nos deu mais ou menos 13 séculos para internalizarmos as leis de Moisés e para aprendermos a respeitar o nosso próximo. 1.300 anos se passaram até que um acontecimento que mudou a história do nosso planeta se deu. Aqui os 10 mandamentos de Moisés. Que acontecimento foi esse? O nascimento de Jesus, não é? Jesus, através dos seus exemplos, através da sua autoridade moral, do extremo amor que nutria e ainda nutre por todos, Jesus, através do seu pensamento, em perfeita consonância com o pensamento do Criador, a sua mente se conecta com a mente de Deus, não é? Jesus veio, então, nos mostrar que todas aquelas leis de Moisés, que todas as orientações dadas pelos profetas que constam no Antigo Testamento e que eram livros religiosos dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, não é? Tudo aquilo poderia ser reunido em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Na hora que Jesus falou isso, foi uma revolução, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas já era muito parecido com o primeiro mandamento de Moisés. Mas amar ao próximo como a si mesmo implica em você amar aquele que não te ama. Porque não tem uma vírgula depois dessa frase, amar ao próximo como a si mesmo, vírgula, desde que ele pense como você. Não existe isso no Evangelho. E tem muito espírita, muito religioso de qualquer filosofia religiosa, não é? Que aplica essa vírgula depois. Desde que ele não seja assim, desde que ele não seja assado, desde que ele frequente o mesmo centro que eu, desde que ele vote no mesmo candidato que eu, desde que ele torça para o mesmo time de futebol. Não tem isso. É amar ao próximo como a si mesmo. E aí isso implica, inclusive, em amarmos aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos fazem mal. Então, quando Jesus vem trazer esse ensinamento para nós, foi uma revolução. Ele foi considerado traidor das leis da sua época. Ele foi considerado um rebelde, não é? Mas é a lei, não é? Faz parte das leis divinas. E quando a humanidade finalmente compreender com profundidade essas 2 normas de conduta, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, aí sim a felicidade reinará aqui na Terra. Porém, se ainda hoje temos tanta dificuldade para movimentarmos o amor em nossa vida, o que diremos dos nossos irmãos de 2000 anos atrás, não é? Éramos nós, mais teimosos, mais resistentes, mais orgulhosos, menos propensos a nos colocarmos no lugar do nosso semelhante, principalmente quando o nosso semelhante está passando por algum tipo de dificuldade, sofrimento ou aflição. E Jesus, então, sabia dessas nossas limitações. Por isso que ele falou muitas parábolas, por isso que ele deixou algumas verdades semi-ocultas, por isso que ele conversava em linguagem simples com os camponeses, com as donas de casa,
com os pescadores, com os agricultores da sua época. Então, na derradeira refeição que Jesus fez com os seus apóstolos mais próximos, ele nos deixou uma promessa: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Da mesma forma que Moisés, depois que apresentou os 10 mandamentos, Moisés, não, a população da época de Moisés teve 1.300 anos para assimilar aqueles 10 mandamentos, Deus nos deu um prazo de 19 séculos, um pouco mais de 1.800 anos, para que o Espiritismo surgisse na Terra. E aí o Espiritismo veio como terceira revelação assumir o papel do Consolador prometido por Jesus. Em 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é oficialmente apresentado ao mundo. Mas nesse longo período de 1.800 anos, nós não ficamos de maneira alguma órfãos de modelos, de guias, de exemplos aqui na Terra. Deus, de tempos em tempos, enviava espíritos missionários para nos indicar o caminho, para nos lembrar dos ensinamentos de Jesus e nos direcionar em nossa jornada terrena, não é? Então, conforme nós avançávamos em intelectualidade e moralidade, diversos espíritos foram nascendo entre nós para nos ajudar a viver cada vez melhor e nos aproximarmos cada vez mais desta perfeição que nos libertará, né? Depois da crucificação de Jesus, os próprios apóstolos deram continuidade à sua tarefa de divulgar a lei de amor, justiça e caridade que ele começou a nos apresentar. Mateus, por exemplo, foi o primeiro evangelista que registrou por escrito os ensinamentos de Jesus. Aí nós temos depois Pedro, Tiago e João fundando a Casa do Caminho nos arredores de Jerusalém, que nós podemos considerar que foi o primeiro centro espírita aqui da Terra. Por quê? Porque a Casa do Caminho recebia enfermos, recebia órfãos, recebia viúvas, atendia com alimento quem estava com fome, agasalho quem estava desnudo, remédio quem estava doente, a mesma coisa que um centro espírita faz, não é? Depois da Casa do Caminho, nós temos a figura de Paulo, que não conviveu pessoalmente com Jesus, mas foi o maior divulgador do cristianismo na Terra. Hoje nós temos o cristianismo com a face que ele tem por causa da formatação dada por Paulo entre os anos 30 e os anos 60 depois de Cristo. Um pouquinho mais à frente, o mundo recebeu Francisco de Assis, essa alma tão delicada, não é? Que reencarnou lá na Itália para nos lembrar que o maior é o que mais serve, que o mais poderoso é o mais humilde. Nós poderíamos mencionar várias outras personalidades religiosas que passaram pelo mundo, mas Deus não se preocupa apenas em nos educar o coração. Ele quer que nós cresçamos intelectualmente também. Então, a gente pode falar da reencarnação de Galileu Galilei, por exemplo, que junto com Einstein e com Isaac Newton, fundamentou conhecimentos de física, de astronomia, nos apresentou o sistema solar, não é? Nós podemos falar de Madame Curie, a primeira mulher da história a ser reconhecida como uma cientista e ganhadora de 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. A medicina hoje deve a Madame Curie toda a base dos exames radiológicos, né, radiografias, raio-x, etc. Podemos falar no ramo das artes de Michelangelo. Capela Sistina, lá no Vaticano, é um exemplo da sua arte, não é? Leonardo da Vinci, que foi um gênio que nasceu entre nós. Beethoven, Mozart, primeiro Mozart, depois Beethoven, não é? E aí, a segunda música de hoje, apresentada pela Denise, foi do Mozart, não é? Como que um espírito, né, da onde ele tira aquela inspiração para fazer uma composição tão delicada como essa que foi executada aí pela Denise? Espíritos mais adiantados do que nós, não é? Que vieram nos preparar para o advento do espiritismo. Albert Sabin, que já não foi antes do espiritismo, mas depois, mas é um missionário, erradicou a poliomielite, um brasileiro, através da sua vacina, as famosas gotinhas. Mahatma Gandhi, um pacifista, um pacificador. René Descartes, não é? Filósofo que veio preparar a chegada do espiritismo na Terra. O espiritismo veio numa época depois da Renascença e do Iluminismo, 2 movimentos que projetaram a cultura para cima e ofereceram um berço, então, para que a doutrina espírita pudesse ser revelada.
Existem diversos outros missionários anônimos que vieram aqui e continuam vindo até hoje, não é? E nós não sabemos o nome deles, mas eles trabalham em nome de Jesus. Até que finalmente nós temos aí a figura de Allan Kardec, que lá no começo dos anos 1800 nasce, e aí então ele vai ser apresentado ao Espiritismo e vai nos apresentar no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Na imagem à esquerda nós temos uma cópia daquilo que foi a sua primeira publicação, não é? E na direita, eu tinha feito esse slide já há algum tempo, é o Livro dos Espíritos atual, vendido aqui pela FESP, mas não é mais o atual. Eu vi na livraria hoje aí que ele está com uma capa linda, né? Toda azul, né, gente? Bastante bacana, viu? Não sei desde quando ele está com essa apresentação, mas enfim, não é? Livro dos Espíritos, lançado então há 167 anos, em 18 de abril de 1857. O mês de abril é um mês muito significativo para o movimento espírita, porque além do Livro dos Espíritos, um pouquinho mais à frente, não é, em 1864, há 160 anos, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E se o Livro dos Espíritos explica a base filosófica da doutrina, o Livro dos Médiuns nos traz toda a parte experimental dela, né, com contato com o mundo espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos apresentar ensinamentos morais de Jesus, ensinados ou esclarecidos, explicados à luz da doutrina espírita. E em abril também, só que já mais recentemente, no dia 2, nasceu o nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, não é? O amado Chico Xavier. E tem uma faixa aqui embaixo, não tem? No sábado que vem a FESP vai promover um simpósio, não é? Em homenagem a esse espírito tão querido que psicografou mais de 400 obras e doou todos os direitos autorais a centros espíritas, a instituições beneficentes, assistenciais, que sobrevivem até hoje graças à receita da venda desses livros, não é? Por que o espiritismo não surgiu antes? Porque nós não estávamos preparados para recebermos as verdades e as orientações que eles nos traziam. Alguém podia perguntar, Marcos, por que Jesus não nasceu na época do Moisés e ele mesmo apresentou os 10 mandamentos e já explicou tudo o que ele tinha que explicar? Porque não tínhamos capacidade intelectual para entender aquilo, não tínhamos o desenvolvimento moral suficiente. Cada coisa acontece no tempo certo. Por que Jesus não falou do espiritismo? Reencarnação, lei de causa e efeito? Ele falou, mas falou de forma encoberta. Se nós consultarmos os evangelhos, vamos achar lá, por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, em que Jesus fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo para entrar no reino do céu. Está lá a reencarnação. Quando seus apóstolos o questionam, não é? Mas não disseram que Elias tinha que vir antes do Messias? Jesus disse, Elias já veio, é João Batista, está falando de reencarnação. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas as pessoas não entendiam isso naquela época. Lei de ação e reação, Jesus falou a cada um segundo suas obras. Eles encontram com um cego de nascença e aí os apóstolos ficam confundidos. Quem que pecou? Ele? Mas ele já nasceu cego. Ou foram seus pais? Ali é a lei de ação e reação, de uma forma velada, não é? Sendo ensinada nos evangelhos, mas que não poderia ser claramente dita porque as pessoas não tinham o desenvolvimento necessário para isso. Então, quando Deus achou por bem que a Terra recebesse essas revelações, fenômenos mediúnicos diversos começaram a acontecer ao redor do globo, não é? Mostrando a presença maciça da espiritualidade ao nosso redor. Nós temos, então, a figura de Chico Xavier, que complementou e confirmou muitas coisas do espiritismo, não é? E nessa face libertadora da doutrina, ela vem então nos mostrar que nós não precisamos ficar presos aos nossos erros do passado. Isso é libertador. Nós tiramos um peso dos nossos ombros quando nós aprendemos a nos perdoar. Porque a gente fala muito em perdoar o próximo, não é? Mas e o auto-perdão? O auto-perdão precisa ser praticado. Tem gente que passa a vida inteira se martirizando por causa de um erro que cometeu. No início isso é bom, não é? O remorso é uma coisa que nos move em direção à reparação daquilo que fizemos errado. Mas se nós ficamos só na lamentação, vira improdutivo. Vamos nos perdoar, sabendo que, como o Espiritismo ensina, teremos chances de nos reconciliarmos com quem discutirmos, de repararmos os prejuízos que causamos aos outros, de arrumarmos qualquer coisa que tivermos feito de errado, ou nessa nossa própria vida, ou na outra encarnação.
Aliás, o mecanismo da reencarnação confirma a justiça divina, porque se não existisse reencarnação, ao nos depararmos com uma criança que nasce doente, com alguém que tem limitações físicas, com um jovem que desencarna num acidente, o que poderíamos pensar? Deus é injusto. Por que ele é rico e eu sou pobre? Por que ele tem oportunidade de estudar e eu não tenho? Por que eu vivo procurando emprego e não acho, e o outro é herdeiro e não precisa trabalhar para viver? A mecânica das reencarnações vai explicando tudo isso como diferentes oportunidades de aprendizados que todos nós passamos, não é? O Espiritismo nos ensina que há milhares ou milhões de mundos habitados, universo afora, na infinita criação de Deus. E isso é libertador, isso é consolador, isso nos liberta do medo de imaginar que se um dia tiver uma guerra nuclear e destruir a Terra, o que vai ser da humanidade? Uma vez perguntaram para o Chico isso, né? Ô Chico, e se a Terra acabar, o que vai ser da gente? Aí naquela simplicidade mineira dele, né? Ele respondeu assim, uai, a gente vai reencarnar em outro planeta. É isso, né, gente? O Espiritismo vem nos trazer esses esclarecimentos. O Espiritismo nos explica que tudo tem data e hora para acabar. Então, se você que está me ouvindo está sofrendo por algum motivo, está doente, está com dor, vai acabar. Tudo passa. Outra frase, não é também, não do Chico, mas que foi dita para ele. Nós temos que ter essa consciência de que as coisas boas passam e as ruins também. Não existe sofrimento eterno. O Espiritismo vem nos libertar daquele temor de que se eu errei, eu vou ser condenado a queimar no fogo do inferno para toda a eternidade. Olha só que absurdo, gente. Cadê o amor de Deus nisso, não é? Não existem penas eternas. O céu e o inferno são condições íntimas de cada um de nós. O Espiritismo vem nos esclarecer tudo isso. E ele é extremamente consolador, porque a doutrina espírita é libertadora, consoladora e esclarecedora, porque ela não se baseia numa pessoa ou num texto frio e insensível, mas se baseia no amor de Deus pela sua criação. O amor de Deus que foi tão bem representado por Jesus, que nos prometeu, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Tem uma música do Padre Zezinho, não é? Que eu ouvia quando era criança, que falava assim, segura na mão de Deus e vai, não é? Jesus é a representação mais próxima que nós temos de Deus. Segura na mão de Jesus e vai. Ele está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos confortando, nos fortalecendo. Jesus é essa figura amorosa, risonha. Eu não gosto das pessoas, eu não gosto do símbolo que algumas pessoas adotam da cruz, porque aquilo é sofrimento. Jesus não é sofrimento. Esse ator, não é? Ele está naquela série The Chosen, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, uma série fantástica, a gente vai fazer até uma propaganda aqui, né, sem nenhum tipo de interesse. Ela mostra um Jesus bastante humanizado, não é? E olha só o sorriso. Se Jesus não tem exatamente esse rosto, e não deve ter mesmo, não é? A energia que esse sorriso passa deve ser muito semelhante à energia que ele tem. Jesus está aqui para nos apoiar, para nos mostrar que o nosso sofrimento tem hora para acabar. Ele falou, vinde a mim, vós que sofreis, que sereis aliviados. Vós que chorais, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Seguremos na mão de Jesus e sigamos em frente. Agradeço bastante a atenção de vocês. Tudo isso que eu falei, gente, é uma pequena introdução, não é, para essa maravilhosa doutrina que é o Espiritismo. Se você se interessa por isso, quer se aprofundar um pouco mais nessas histórias, procure os cursos oferecidos aqui pela casa. A FESP tem cursos presenciais e online para todos os níveis de conhecimento, desde aquele que nunca ouviu falar na doutrina, tem que entrar no introdutório, no básico do básico, até aqueles mais avançados. Se informem aí na recepção, deem um pulo, façam uma visitinha ali na livraria. Tem livros extraordinários lá que falam sobre a doutrina espírita. Procurem se aprofundar nesse conhecimento, libertem-se dos preconceitos, das ideias pré-concebidas, de tudo aquilo que te faz acreditar que é preciso sofrer para ser feliz, porque não é preciso sofrer. Pedro, na sua carta, disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós erramos, uma das formas de reparação do erro é sentir na pele o mesmo que eu provoquei no outro. Uma das formas. Isso a nossa consciência culpada me leva a esse caminho. Mas existe
o lado mais suave, que é o lado do amor. O amor cobre uma multidão de erros. Eu posso amar muito, fazer muito pelo meu semelhante, agir em favor do bem, fazer a roda do bem girar na terra. A roda do bem gira e ela volta para mim também. Isso quem que me ensinou? Jesus. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que vos fizesse. Muita paz para todos. Muito obrigado.